liberar aqui, pessoal. Oxi, já tá gravando? Pode estar ao vivo. Tá, bota o público pra mim se não tá. Mas eu não consigo enxergar o fundo, amor. Bom dia, paz e graça. Bom dia coletivo. Já dei um bom dia aí para mais de 200 pessoas agora de manhã. E nesse bom dia eu botei uma reflexão de Mateus 5:37. Segundo o relato, o mestre da Galileia, Jesus, ele se reuniu com o povo, né? E as pessoas escutando ele por algumas horas, chamado o Sermão da Montanha, das Beatitudes. O Evangelho de Mateus relata 3 capítulos só de ensinamento do mestre, de reunir os seus discípulos e um bando de curiosos e pessoas que gostavam de estar perto dele, de escutar a sua mensagem. Alguns já começaram até quando houve a primeira multiplicação dos peixes, né, e dos pães, numa dessas ocasiões desse encontro, começaram a segui-lo já até pelo pão e pelo peixe, já não era mais pela mensagem, né, pela palavra, mas era pelo conforto de ficar algumas horas escutando, depois comer peixe e comer pão. E Jesus disse para eles entenderem, né, em João 6, que ele é o pão da vida. Que aquele manazinho que caía no deserto quando estavam atravessando o Egito, com Moisés, era uma graça momentânea. Era um pãozinho do dia que no outro dia já não podia comer mais porque estava com bolor e estava podre. Mas o do Jesus é o pão para a vida toda. A sua palavra é pão da vida. Quem crê nele fluirão águas vivas, né? Que darão e saciarão a sede das pessoas, que não precisarão estar buscando em outras fontes a referência para o seu caminhar na sua existência. Como as pessoas estão sempre tiveram em dúvidas, nunca firmaram num propósito, titubeando em vários pensamentos, ocasiona quando escuta algo, vai te esclarecer com outro cientista, outro sábio, para ver se é aquilo mesmo ou não. A dúvida paira no coração do homem e da mulher pelas incertezas da sua própria existência, do seu próprio convívio, das suas próprias experiências. E vão buscar saber com outros se realmente é assim. Claro que hoje nós falando de questões de informações, né, de estudos, nunca uma verdade absoluta, poderemos escutar de outras naturezas fatos semelhantes pelo mesmo assunto,
e fazer um contrassenso, né? E termos uma resposta satisfatória, não para mim, mas para que isto seja satisfatório para todos. Porque quem busca o seu bel prazer já engana-se por sua própria vaidade, porque já está satisfazendo a sua necessidade dentro do egocentrismo, que é o seu comportamento relacionado com tudo e com todos que estão à sua volta. Vou parar aqui, senão não atropelar. Vou ler a passagem do Bom Dia de hoje para todos vocês, que é o Sermão das Beatitudes, e ele faz referências que os discípulos, as pessoas que escutando ele, seriam referência como sal, tempero, luz como referência, sal como tempero e luz, né, como referência na sociedade. Que as profecias iriam se cumprir. Falou sobre esmola, jejum e oração. Falou também que o tesouro, né, está no céu, que há alicerces, 2 alicerces, né, que as pessoas estão muito ansiosas com a questão da vida, o hábito de julgar os outros, a bondade infinita de Deus, caminhos a serem escolhidos, os falsos profetas. Quem não se tornar como criança não entrará no reino dos céus. E a autoridade de Jesus. Então, em Mateus 5,37 diz: seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. Porque o que passa disso é de procedência do mal, ou maligna, conforme a interpretação da Bíblia que você tem. E basicamente, nós temos várias constituições no mundo, né? Principalmente de países cristãos. Eles usam alguns argumentos do cânon sagrado para colocar no comportamento da sociedade, para ter uma referência comportamental, né? E atitudes relacionadas à lei, para que haja um parâmetro igualitário para todos, seja rico, seja pobre. Só que às vezes não acontece isso quando algumas autoridades que estão regendo, ou que estão na corte, na Suprema Corte, ou que estão dentro de um poder constituído, legal, acaba fazendo guarda-chuvas de proteção para alguns e deixando outros de fora, e a lei já não é mais aquela que nós esperamos, que ela seja justa e que seja tanto para um e como para o outro. E aí tem algumas ilações que são conclusões antecipadas ou de acordo com o pensamento de alguém sobre algum fato acontecido. Nós temos o chamado sofisma, quando se repete muitos assuntos que não são verdades e ela de forma repetida para outras pessoas, as pessoas de tanto ouvirem o fato, ela se torna uma falsa verdade, que nós chamamos de sofisma, e as pessoas acabam acreditando na mentira e não na verdade. Como nós não falamos há pouco sobre a verdade absoluta, a verdade é uma coisa única. A verdade absoluta é que uma razão ela não está designada somente para um ente, para uma pessoa. Porque dentro do ponto de vista de diversas pessoas na sociedade, cada um tem a sua razão dentro do seu princípio moral e ético de comportamento. Até por vivência com as pessoas nas comunidades e da sua criação dentro da sua casa e da sua família. Só que tem uma coisa que Jesus também fala, e Mateus escreve: pela multiplicação da iniquidade, dos erros, dos enganos e das mentiras e das injustiças, as pessoas esfriariam o seu amor para com o próximo. Por que para com o próximo? Porque eu não posso dizer que amo a Deus ao qual não vejo, eu posso sentir, mas eu não vejo. Sem fé é impossível agradar a Deus. A minha fé é baseada pelo convencimento que eu tenho nas coisas que acontecem e naquilo que espero, sei que um dia vai ter e vai acontecer e vai ser construído. Algo que hoje não existe. Isso é fé. É uma convicção, é uma certeza daquilo que é o surreal para muitos. E para surpreender, Deus é um Deus de surpresas, que nos surpreende. Porque o Deus é espírito, não é uma matéria. Não é uma matéria corpórea, palpável. Então ela é sentida. E
E nessas questões que nós podemos ter sobre a questão do sentir o vento, né? Nós sentimos o vento, nós sentimos o calor do sol, nós não conseguimos segurar o vento, ninguém consegue segurar o óleo que passa no meio dos dedos, que é o Espírito, ninguém segura, ninguém dá autoridade para Deus estar no ambiente. Nós damos a condição de Deus fazer morada porque Ele é um Espírito manso, não atropela, Ele é manso e suave, Ele é pastor. Nós deveríamos ser como ovelhas, como ouvindo o pastor. A ovelha é cautelosa, né? Ela é obediente, ela é sensível e ela ouve a voz do seu pastor. E o seu pastor conhece de uma por uma e até pode botar nome nelas e chama elas por nome e elas se identificam com a voz do pastor e ele sabe que está chamando ela. Dentro das questões que nós temos hoje na sociedade, que está acontecendo, e eu não posso ficar fora disto, e você não pode ficar fora disso, senão você seria somente uma pessoa na Terra caminhando e negligenciando fatores que são importantes para a tua casa, para a tua família e para os teus filhos, que é a questão social, questão política, questão de organização nas comunidades. Então, se nós ficarmos omissos, se nós acharmos que somente nos períodos de 4 em 4 anos, que são as eleições municipais, e de 2 em 2 anos nós temos eleições, que daí interfere 4 em 4 anos para Estado e Federação, e nós ficarmos omissos com tudo isso que acontece, somente nos manifestarmos na época das eleições, nós estamos negligenciando a nossa capacidade de cidadão e de cidadã. A ignorância do ser humano é muito usada para que as outras pessoas que estão no poder manipulem o comportamento dos outros e, ocasionalmente, quando chega próximo à época das eleições, muitas coisas que foram feitas de errado ou feitas de bem para alguém foram esquecidas, porque elas não vivem em seu dia a dia, não há cobranças, não há perguntas. Passou as eleições, esquece-se tudo, né? As balelas, as mentiras, as falsas promessas. E continua se enrolando, e usa-se um momento que nós estamos enfrentando, né? Da pandemia, que é global, isso não é local, é global. E dentro daquilo que está ocorrendo nas CPIs, nas investigações, as autoridades sendo chamadas para serem ouvidas, existem palavras fora de contexto, existem respostas dadas que não têm fundamento, existe um propósito chamado dentro disto, não preocupado tanto com as pessoas que estão doentes, não preocupado com o recurso que foi colocado para seu devido fim, não preocupado com a recuperação das pessoas, não preocupado com a vida, mas às vezes preocupado com o espaço a ser ocupado, que é o cargo, que é o poder que está lá, vago para alguém estar ocupando esse poder. E usando de todas as formas e estratégias, de maneira de respostas quando são perguntadas, e as perguntas já construídas para apertar ou para trazer uma informação para fortalecer aquilo que eles estão querendo. Então, as manobras. Por isso que nós temos que ter quem é cristão ou não, porque quem é cristão ou não, a verdade e a justiça, ela está para todos. O sol está para todos, para os bons e para os maus, para os justos e para os ímpios. A chuva também está para quem diz que é cristão e para quem não é, para quem é pagão, para quem não crê em nada, os ateus. Então é para todos. Aquilo que está no governo é para todos, não é para quem diz que é ou não é. A lei é regida e é para atender a todos, o rico, o pobre, principalmente os mais necessitados, os excluídos da sociedade. Mas quando isso usa-se as pessoas das suas necessidades como massa de manobra, para fazer o coitadismo, para dizer que está ajudando,
mas na verdade para mantê-los na pobreza, para cabrestear e para manipular comportamentos depois eleitoreiros, nós vemos as pessoas que estão, às vezes, no poder ocupando, são pessoas que mentem, que enganam. E quem acredita na mentira cega-se no seu entendimento de escolha e acaba escolhendo errado e colocando pessoas que estão no poder, mentindo, usurpando o seu espaço para levar vantagem para um grupo de pessoas e permanecer eles no poder, ou colocar quem eles querem que fique no poder. Aí nós chamamos as chamadas panelas, dos conluios, e a sociedade vive de uma forma degenerada em vários setores, porque nós todos, como cidadão, se tu faz parte de uma congregação, se tu tem a tua comunhão com a tua casa, com a tua família, no teu trabalho, tu é um ser, tu é uma pessoa que trabalha, paga teus impostos, que acreditamos que deve pagar, porque senão tu não pode reclamar o teu serviço que o município, o Estado e a União têm que ofertar pela arrecadação dos impostos. Se nós não somos cidadãos para pagar os impostos e ter a nossa obrigação e responsabilidade com a coletividade, nós não podemos reclamar. E passado o período, passado o tempo, tu olha que algumas coisas são feitas e outras não, e alguma maquiagem é feita para ludibriar o pensamento das pessoas, e as pessoas são massa de manobra, muito fáceis de manipular, principalmente aquelas que ficam fora do conhecimento. Aí tu vai abrir um portal de transparência do município, do Estado, da União, e daí tu não encontra informações que te convencem, porque tem alguma coisa que não está totalmente colocado dentro do portal da transparência. E a transparência da vida, nós, as pessoas na sociedade, sendo pública ou não, toda hora nós estamos sendo olhados, instigados para melhorar a sociedade que a gente vive. E quando é apertado dentro de um tribunal, quando é perguntado dentro de uma casa, num trabalho, as respostas que nós vamos dar é sim, sim ou não, não? Nós acreditamos ou não acreditamos? Se Deus se manifestou para um grupo de pessoas, como o Verbo encarnado, as pessoas não acreditaram, um grupo acreditou, depois para que esses fossem dizimados, que não continuassem falando da verdade, da justiça e da fé, porque quando as pessoas estavam se libertando pela palavra e pela fé em Cristo, elas se transformando em uma nova criatura, estavam combatendo todas as injustiças, todas as falsidades, todas as mentiras, todo tipo de comportamento errado que as pessoas têm na Terra para se beneficiar e maltratar outros grupos de pessoas, para aumentar suas riquezas, para dar vantagem para alguns. Então, quando a verdade entra através da mensagem que estava dentro dos corações dos discípulos, e aí o povo da Judéia, que tinha um conchavo com os romanos, que tinha domínio sobre eles, dando cargos, né, vamos dizer assim, cargo de confiança. Eram os CCs da época. Alguns judeus eram chamados de traidores do seu povo, porque tinha pacto com os romanos, que tinha eles como dominados do Império Romano. Aí vem Jesus da Galileia, o Galileu, e começa a falar de amor, falar de justiça, falar de pacificação, falar de transformação. E aí o Império Romano achou que estava vindo um novo rei, porque tinha dito que viria um novo rei. Daí Eliseu perdeu o trono. O povo da Judéia, que tinha os cargos de confiança do romano, eles disseram, pô, mas esse cara aí está atrapalhando nosso trabalho, nossa representação. Nós temos fazenda, nós cobramos uns impostos pesados sobre eles para nós manter o nosso banquete. Isso vai acabar, porque Jesus não veio para falar de política, Jesus não veio falar de religião, mas falando dele,
e mostrando para as pessoas um caminho a ser andado, as pessoas começaram a mudar o seu comportamento relacionado à religião e à política. E começaram a se libertar pelo entendimento da palavra, que sim, sim e não, não, estava na essência do amor, da verdade em Cristo. E quando eles, sendo discípulos, depois de Jesus morto, ressuscitado e assunto aos céus, derrama do seu Espírito Santo sobre uma multidão de pessoas, inclusive os apóstolos, e eles continuam nessa essência, nesse pensamento, nessa mensagem, entrando nas comunidades e dizendo, olha, nós temos que ser amigo, nós temos que ser justo, nós temos que pagar os tributos, mas nós temos que cobrar o serviço. Nós não podemos maltratar o teu irmão, vamos pacificar aqui antes de levar ao tribunal. Seja a tua palavra sim, sim ou não, não. Começaram a dar essas mensagens de uma nova personalidade em Cristo, ele sendo essa nova criatura, as pessoas viram neles uma ameaça para o comportamento religioso e para o comportamento político. E eles foram perseguidos, foram mortos. Só João, segundo a narrativa, que morreu de velho na ilha de Patmos, escrevendo o último livro do cânon sagrado, que é o Apocalipse, que não foi morto, mas os outros todos foram perseguidos e mortos, porque eles falavam da verdade, falavam da justiça, falavam do amor, falavam do equilíbrio, e falando isso, contrariava muitos religiosos e contrariava muitos políticos e reinos e potestades da época, não diferente de hoje. Então por isso que Jesus falou, olha, não te escandaliza quando tu for perseguido por causa do meu nome. Porque aconteceu assim, antes de mim, com os profetas, aconteceu comigo e vai acontecer com vocês. Então quando nós estamos palmilhando essa terra e andando num comportamento não errado, nem santarrão, nem fanatismo. De forma alguma, nunca falei sobre fanatismo, isso eu sou contra o fanatismo, sou contra a pirotecnia, falsos enganos, sabe, de magia, para ludibriar o pensamento das pessoas. Eu, graças a Deus, pela misericórdia do Senhor, eu estou caminhando do lado de Jesus na Galileia, às margens da Galileia, seguindo um caminho a qual ele ensinou a ser andado, com muita simplicidade. E nisso aí, as pessoas se ofendem porque acham que a gente quer ser melhor do que os outros. Dentro dessa simplicidade na nossa vida, na nossa comunidade, a gente vai quebrando paradigmas. Vamos quebrando o comportamento de algumas pessoas que estão mal acostumadas com os vícios instalados na sociedade, do toma lá da cá. E daí tu fala que isso não é certo, o errado passa a ser você. Se você não entrar, não meter a mão e não fizer alguma coisa conforme está sendo feito, tu tá fora da casinha, tu é trouxa, tu é bobalhão, tu é tanso. Então esse é o contexto na sociedade de hoje que está viralizado pela multiplicação da iniquidade. E o povo sofre porque não conhece a verdade e vive em cima da mentira, da iniquidade e das falsas verdades, que são os sofismas. E está em todos os lugares acontecendo nesse momento para derrubar aquilo que as pessoas entrou, para quebrar o ritmo que estava até os dias de hoje. Porque se não tiver acordo nos bastidores, as leis não são aprovadas. Se não derramar dinheiro para um, não vai passar. Então é esse tipo de coisas que nós, quem crê, na verdade, quem crê em Cristo, ou não precisa nem crer em Cristo, porque ninguém vai forçar alguém a ser crente, né? Ninguém vai forçar alguém a ser cristão, ou professar a fé num grupo de pessoas que estão frequentando uma denominação e ainda não conheceram Cristo, mas estão dentro de uma congregação, estão lá. Mas dizendo que qualquer pessoa que entenda um pouco de verdade, de sim, sim e não, não, de justiça, de paz e de harmonia, deveria lutar por esse propósito, por esse entendimento.
para nós termos um melhor equilíbrio dentro da nossa sociedade, dentro da nossa comunidade, dentro do nosso país. Não. Eu já ouvi alguns dizerem, roubou, mas fez. Se eu não pegar, o outro pega. Tinha dinheiro para pegar? Não, mas se eu não pegar, o outro ia pegar. Então essas coisas assim que acontecem. As pessoas acabam se acostumando com a iniquidade, se acostumando com o erro. Mas a gente tem que ter um propósito. Nós temos que ter um fundamento na nossa vida. Nós temos que ter uma identificação. Como eu disse na mensagem, poderemos dizer, espera, porque as pessoas estão muito ansiosas pelo imediatismo. Espera. Mas que a tua resposta seja sempre sincera. Fora disto, procedência do mal. Fora disso, nós estamos sendo hipócritas. E Jesus confrontou com muitos hipócritas na sua época. A história se repete e nós estamos vivendo tempos difíceis, mas é por causa do comportamento mal das pessoas, que querem somente muitas vezes levar vantagem, manter-se no seu poder, na sua ganância e as vaidades, que cada um tem um pouco. Cada um tem um pouco. E circunstâncias, respostas em cima dessas vaidades, nós temos uma sociedade deturperada, caída, mas graças a Deus que a tua casa, que a tua família, que teu convívio, que teu pão na tua família não falte na tua casa, saúde, que tu está vencendo, que venceu e vencerá, com perseverança, com entendimento, com oração e com fé, neste Deus que habita dentro do teu coração, nesse grande Espírito que inunda a tua alma, a tua vida, e que seja a fortaleza hoje e amanhã na tua caminhada. Que Deus te abençoe, a tua casa e a tua família, e que a mensagem do dia de hoje, ela fica martelando na tua caminhada aí nessa semana que vem. Que hoje é sábado, amanhã é domingo, primeiro dia da semana é amanhã, e assim vamos meditando. E que Deus vai nos abençoando. Shalom.